E aí pessoal, tudo bem? Chegamos numa das aulas que a gente mais vai falar sobre novidades ao longo desse ano. Essa aula está conectada com redação e humanas e linguagens. É um tema do Enem, que vai motivar a nossa aula de hoje, que é o perigo das fake news na era da informação. Fake news se aproxima já de ser um assunto mega consolidado em termos de redação, mas eu acho que está bem distante de ser um chavão. Acho que as primeiras explicações coerentes sobre a criação e a propagação das fake news começam a ficar claras para as pessoas pela primeira vez por agora. Então acho que é uma aula bem interessante sob o ponto de vista de novidades. A gente vai falar e ver coisas que de repente assim não são bem conscientes para nós, com dados que são bem recentes, correto? Vocês são ligados que as fake news elas também ganharam uma propulsão maior recentemente, depois das eleições, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tanto do Trump quanto do Bolsonaro. Então a gente tem muita novidade para falar. O contexto assim geral de falar sobre fake news, eu acho que envolve uma coisa que vocês estudam, por exemplo, em humanas, em filosofia, em sociologia, que é a pós-verdade. Nós vamos falar muito sobre essa situação da pós-verdade, de as pessoas postarem coisas porque elas acreditam que são verdadeiras ou porque elas querem que sejam, mesmo que elas não acreditem, correto? Consequentemente, tem 3 linhas interessantes que nós vamos fazer permear toda a nossa análise, que é o excesso de informações, de conflitos. A gente vive num momento em que talvez justamente o excesso infinito de informações, as mídias enormemente diversificadas que nós temos hoje, se uma mídia já causa confusão, imaginamos só o Facebook, se tu somar elas, mais o Twitter, mais o WhatsApp, mais a mídia impressa, mais o teu contexto social, então tu tem infinitas fontes de informação que vão gerar também conflitos. Os excessos de fontes diferentes também impressas, correto? Hoje tu vai numa banca de jornal, são dezenas de bancas de jornais, dezenas de rádios, dezenas de canais de televisão. Vejam que, por exemplo, oferece a NET, a Sky, a Amazon e outras mídias digitais, Netflix, e também, naturalmente, as bolhas sociais digitais. Os grupos que nos prendem, por exemplo, seja digitalmente à distância, seja, como já nos prendiam antes, socialmente, correto? Então, nós vamos usar também um texto que eu vou te mandar, que vai estar no site, mas eu também vou te mandar para tu ler, do Observatório de Imprensa, que é um órgão brasileiro, com esse nome, Observatório da Imprensa, que trabalha publicações, controla fake news, mede o grau de veracidade, a empatia que as pessoas têm com órgãos, ora digitais, ora impressos e sucessivamente. Observatório da Imprensa, baita fonte também de informação, nesse caso naturalmente confiável. Então a primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte, o Brasil tem uma peculiaridade desses quesitos de confiança. Nós somos paradoxalmente o país que mais acredita em fake news. Tipo assim, as pessoas admitem que acreditaram em fake news. Aproximadamente 62% dos usuários de notícias do Brasil sabe que acreditou em fake news. E, paradoxalmente, nós somos também o país que mais desconfia que está lendo fake news. Isso é um troço bem brasileiro, Da mesma forma que nós desconfiamos enormemente das notícias, nós também acreditamos nelas, correto? Como tu pode ver nesse primeiro slide aí, tu tem uma comparação com vários países, dá uma ampliadinha, tu vai ver que o Brasil está numa situação de ponta. A pergunta é essa aí, Por que os brasileiros são assim? Qual é a razão que leva os brasileiros a acreditarem mais e mais em notícias falsas? Os brasileiros atribuem a 3, e tu vê que a atribuição seja para essa redação, essa aula que nós vamos ver agora, essa atribuição é bem coerente. O brasileiro atribui a 3 linhas diferentes as razões pelas quais as fake news estão presentes na vida deles e porque eles acreditam também. Em primeiro lugar, os brasileiros acreditam que são os políticos os causadores das fake news, correto? Talvez seja o efeito das eleições. Em segundo lugar, os brasileiros acreditam que as próprias mídias fazem isso. As mídias seriam as criadoras das fake news. Alguém poderia se perguntar por quê? Daqui a 20 minutos, no final dessa aula, eu vou estar explicando. Fake news muitas vezes são potencializadores de assistência. Na mídia digital, por exemplo, cliques. E cliques, naturalmente, significam dinheiro, correto? Mas os políticos? Aí a audiência e a aceitação das fake news significam poder, correto? 49% acredita que os políticos fazem isso,
47% dos brasileiros acreditam que as mídias fazem isso, e curiosamente, tá? 37% dos brasileiros acreditam que as próprias pessoas fazem isso. Tipo, tu vê que tu tem a ideia da criação, políticos ligados ao poder, mídia ligados à questão financeira e as pessoas que vão fazer a propagação porque elas têm um interesse pessoal. Tipo, mesmo que eu imagine que o político esteja ganhando na questão do poder ou a mídia ganhando na questão financeira, eu propago porque eu tenho um interesse pessoal ou do meu pequeno grupo, correto? Atitude também bem brasileira, né? No segundo slide agora tu vê um negócio interessante, olha só. Aonde o brasileiro mais se informa hoje? Cara, esse é um dado extremamente interessante que condiz com tudo aquilo que nós vimos nas questões eleitorais no Brasil recentemente, tá? 53% dos brasileiros admite que a principal fonte de informação que usa é o WhatsApp, correto? Os brasileiros adquirem notícias pelo WhatsApp. De repente podia imaginar que era o Facebook, ou um site específico, ou um blog, ou como muitos de nós fazemos, né? No canal do YouTube e por diante. Não, é o WhatsApp, correto? Em comparação, pessoal, com outros países, essa comparação é bem interessante em termos numéricos. Olha só, se 53% dos brasileiros se informam pelo WhatsApp, no seu grupo de WhatsApp, isso acontece na Inglaterra com 9%, nos Estados Unidos e Canadá com 4% das pessoas. Tu pode dizer, por exemplo, que o WhatsApp no Brasil é uma mídia social, é uma rede social, tem o formato de uma rede social e é um canal de informação, incrivelmente. Enquanto em outros países, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, não funciona como isso. Funciona como um disparador de mensagens, como um órgão de comunicação e não um órgão de informação, como uma ferramenta de informação e não uma ferramenta de informação. Um detalhe importante também ainda no segundo slide, que complementa muito assim, essa ideia do WhatsApp como potencializador de notícias falsas, é que 58% dos brasileiros, tu vê, eu não quero saber as estatísticas, né? Mas vocês concordam que elas impactam enormemente com a forma pela qual o brasileiro se informa, tá? 58% dos brasileiros admite que participa em grupos de WhatsApps com desconhecidos. Tipo assim, tu foi adicionado num grupo, tá? Mas esse grupo não é um grupo dos teus amigos, não é um grupo dos teus colegas do Mótla, não é um grupo da tua família. É um grupo de pessoas que têm um interesse em comum, teoricamente, mas eles não são conhecidos, correto? Não sabem quem são aquelas pessoas ali, que são pessoas, teoricamente, que estão ali com uma intenção similar à tua, mas não necessariamente. Não são pessoas que tu possa colocar a mão no fogo, mas tu vê, né? Os percentuais são parecidos, né? 58% participa do grupo com desconhecidos e 53% confia nesses grupos como forma de informação. Uma coisa que nós perguntamos na redação do voto e na aula do voto que nós fizemos, que eu queria retomar aqui, que eu acho que é bem interessante, né? Quando nós dizemos hoje em dia, tá? Como é que o brasileiro vota? O brasileiro ele vota com algum tipo de informação, com algum tipo de critério. Quase sempre as pessoas riem, dizendo, não, é bem capaz, né? O brasileiro não tem critério nenhum. Eu sempre brinco dizendo assim, ó, é claro que tem. Se o brasileiro não tivesse critério, não escolheria sempre mal os seus representantes. É claro que ele tem um critério, o critério é ruim, mas ele tem. Então agora eu vou emendar esse critério com essa relação aqui. Tá? O brasileiro, quando ele vota ou escolhe alguns posicionamentos no seu cotidiano, ele tem informação ou não? É claro que ele tem. É claro que ele tem, tu entendeu? Ele pode não ter informação qualificada, ele pode não ter uma informação que seja verossímil, ele pode não ter uma informação comprovada, mas é impossível ele não ter informação. Vocês entendem? Porque a mídia convencional, a Globo, tu entendeu? Agora tem aquela frase, né? Isso a Globo não mostra, correto? Mas a Globo tá ali. Se não for a Globo, ele vai se informar no SBT. SBT, né? Ou STB, nunca sei o nome do canal. Ou ele vai se informar na Record. Ou ele vai se informar nas redes sociais. Ou ele vai receber passivamente a informação pelo WhatsApp. Vocês entendem qual é o problema? Se não tivesse informação, como vocês gostam de dizer nas redações, a gente estaria lá na primeira metade do século XX, no voto de Cabresto, tu entendeu? Não, mas hoje a situação é diferente, tu entende? Tu até pode dizer numa redação que tem um cabresto midiático, tu entendeu? Tem uma imposição da informação, uma produção da informação com más intenções, mas o cara, ele tem informação. Pensa bem, ninguém chega numa urna e inventa o número do candidato. Alguém tem que ter colocado esse número na tua mão para tu votar. Ou tu escolheu esse número, e essa escolha vai se dar por um critério de uma informação. Isso é bem interessante, né? Ninguém é vazio de informação. A informação pode ser vazia. A informação pode ser falsa, vocês entendem?
mas algo fez a informação chegar nessa pessoa, correto? Queria fazer uma comparação também interessante. Nesses grupos de WhatsApp, 1/5 dos brasileiros discute política. É um índice super alto. Por exemplo, na Europa, sobretudo no Reino Unido, a média é 2%. Tipo assim, ó, o WhatsApp, só fazendo uma comparação da utilização que nós damos a ele e os demais usuários, sobretudo europeus e americanos, dão a ele. O WhatsApp não é um contexto de discussão política fora do Brasil. É no Brasil, correto? Onde tu recebe uma informação de desconhecido, eu facilmente tenho grupos de WhatsApp com 100, 250, 300 pessoas, vocês entendem? Quem são aquelas 300 pessoas? Sei lá eu. Mas são pessoas que vão postar ou repostar incessantemente informações que lhes interessam e que naturalmente vão me influenciar, correto? Se eu não tiver filtro, beleza? Quem não tem grupo de WhatsApp hoje, né? Dá uma olhadinha interessante também nesse dado do próximo slide, né? No slide 3 a gente vai ter uma informação interessante, tá? Que 85% dos brasileiros pós 2018 resolveu rever os seus critérios de busca de informação. Agora é tarde, né, cara? Agora tu já escolheu os negócios aí. E 40% efetivamente mudaram o comportamento. 85% estão preocupados, 40% mudaram seu comportamento. Depois do texto que eu vou te deixar, a mudança de comportamento é muito uma escolha de marca, de informação, entendeu? Eu acho que para lados diferentes, né? Da mesma forma que talvez algumas mídias muito tradicionais tenham perdido um pouco o bonde da história, é o caso da Globo, né? Vocês veem, todos já viram esse bordão que muitos governos dizem hoje, né? Muitos elementos do governo dizem hoje em vários níveis, isso a Globo não mostra. Tipo, a Globo já tinha uma credibilidade bastante relativa, acho que diminuiu bastante. Então muita gente deve ter migrado da Globo para outra mídia, como muita gente também deve ter feito o contrário, correto? Então acho que houve uma dispersão dessa situação, mas efetivamente o brasileiro passou a pensar duas vezes naquilo que lê. E falando no pessoal, eu acho que todo mundo já teve essa situação na sua vida, né? De receber no teu grupo de família, de receber num grupo de atividade profissional, informações que não são verdadeiras, que são repassadas inconscientemente. Inclusive, às vezes, correntes de ajuda, né? Vocês já devem ter lido sobre isso aí. Muitas vezes tu recebe, no nosso grupo aqui do Módulo a gente já recebeu isso. Tu vai lá e recebe uma corrente que é assim, menina fulano de tal, vocês nunca viram isso aí na mídia como fake news? Menina fulano de tal, coitadinha, ela nasceu com um problema, ela tem uma intolerância a determinado alimento, doe qualquer valor na conta tal e por diante. E muitas vezes essas correntes são desmistificadas como correntes do tráfico, do crime organizado, tu entendeu? Se colar, colou, correto? Claro que eu sou a favor da solidariedade, mas é super fácil, como nós vamos ver no final, verificar se é fake news ou não, correto? Muitas vezes quando chega no grupo, nós já tivemos esse caso até no nosso grupo do Moto, né? Quando chegou em nós, já estava caracterizado como fake news, correto? Às vezes a pessoa faz isso por bondade, mas você vê que o grupo acaba te impondo uma informação que talvez não fosse a mais adequada para ti. Coloca de canto, aí tu está vendo o slide 4 que mostra a mudança de comportamento, o que levou as pessoas a mudarem de comportamento, e eu já vou passar também para o próximo slide, o slide 5, que é bem interessante, que te mostra o seguinte, ó. Existe uma expressão nova que se emprega para analfabetismo midiático, entendeu? Eu acho espetacular a expressão. O que é o analfabetismo midiático? É aquela pessoa que, claro, ela não é analfabeta, ela sabe ler, ela está na mídia ali, correto? Mas ela é funcionalmente analfabeta na questão da confiança da informação, correto? No caso do Brasil, fazendo uma comparação com países que nós já mencionamos antes, Estados Unidos e Canadá, onde a alfabetização chegou mais cedo, tá? E a mídia teve sempre um papel mais relevante, a mídia escrita sempre teve um papel mais relevante na vida das pessoas do que a mídia digital. Quando a pessoa chegou à mídia digital, acompanhe bem esse raciocínio agora, tá? Quando a pessoa chegou na mídia digital, ela já tinha critérios de confiança estabelecidos antes pela mídia escrita, vocês entendem? Então, com esses critérios, ao olhar a mídia digital, fica mais fácil para a pessoa perceber que há problemas ali de confiabilidade. Enquanto que, no caso do Brasil, nós pulamos essa parte da escrita aí, entende? Quando a alfabetização se tornou plena no Brasil, ou seja, quando o acesso se tornou pleno, né? Outra redação nós já fizemos, década de 2000, nós já entramos diretamente no mundo digital. Então, tu pode dizer que o brasileiro ele passou em branco pela mídia escrita, o que até hoje o brasileiro não faz. Se vocês olharem, por exemplo, o acesso a jornal no Brasil, já fizemos a comparação uma vez,
A mídia escrita do Rio Grande do Sul mais abrangente é a Zero Hora. Comentei acho que já uma vez numa outra aula. A Zero Hora imprime por dia 150 mil exemplares. Cara, vocês acham muito ou pouco? É ridículo. Para uma população que nem a nossa, alfabetizada e com poder aquisitivo melhor que a média brasileira, nós somos 11 milhões de pessoas. E a Zero Hora, que é um jornal gaúcho, não é um jornal de Porto Alegre, a Zero Hora impressa em vários lugares do Rio Grande do Sul. Impressa em Santa Maria, impressa em Caxias, impressa em Pelotas, e ela atinge 150 mil. Eu poderia dizer, tá, mas os outros jornais quase não existem, vocês entendem? Então, o gaúcho com a sua condição social e com a sua condição de escolaridade quase não lê jornal. E nós somos ainda proporcionalmente uma das melhores regiões. Tu pode me dizer, pô, mas em São Paulo se imprime muito mais. É verdade, né? A Folha de São Paulo, por exemplo, bate aí em 500, 600 mil exemplares. Cara, mas a cidade de São Paulo tem 20 milhões de habitantes. Vocês entendem? O estado de São Paulo muito mais. Então, é desproporcional, tu entendeu? Então, como nós não passamos por critérios de escrita, de mídia escrita, nós chegamos muito mal no digital, ingênuos no digital, como diria esse slide aí, como aponta a estatística, analfabetos midiáticos, beleza? Um dado que eu queria acrescentar ainda nessa situação é a condição também de leitura, né? A própria condição de leitura nos impede. A mídia, a mídia digital ela é muito mais atrativa em função da redução do texto e do aumento da imagem, né? Mais foto e mais vídeo, correto? Então, naturalmente, quando o brasileiro teve chance de ler e teve contato com o digital, ele abarcou o digital. E aí de uma forma bastante ingênua, correto? Dei uma olhadinha também nessa segunda situação, a partir da nossa ingenuidade digital. Tu vê que a confluência de fatores negativos para o brasileiro aceitar as fake news é muito grande, entendeu? Ele já tem um mau comportamento de confiabilidade, correto? Ele acredita mais do que a média, ele desconfia. Né? De São Paulo, queria fazer uma referência a um ponto bem importante dessa discussão, que o Enem, por exemplo, aproveita nas suas questões, que é uma credibilidade um pouco maior da mídia escrita em relação à digital em função do seguinte, olha, quando nós estamos lendo um jornal, qualquer um desses que nós mencionamos aí, o jornalista ele é uma pessoa. Tá? Hoje, por exemplo, na Zero Hora, na própria Folha de São Paulo, obrigatoriamente o jornalista, o autor da reportagem, da notícia, da crônica, do artigo, ele precisa disponibilizar um e-mail de contato, com o qual tu pode efetivamente responder, discordar do cara e excessivamente. Esses jornais quase todos têm uma ouvidoria, tem um nome complicado para isso, que se vocês não conhecem é Ombudsman, uma palavra alemã que significa assim, ó, é um funcionário contratado pela empresa, num período de 2 anos, no qual ele não pode ser demitido, e ele faz uma crítica do jornal, que é publicado no próprio jornal. A Zero Hora não usa o Ombudsman, usa só uma ouvidoria. A Folha de São Paulo usa. Então tem um cara lá dizendo, a Folha de São Paulo errou aqui, a Folha de São Paulo fez uma observação tendenciosa ali, e aí sucessivamente. É uma espécie de autocrítica do jornal. Então isso dá uma certa credibilidade, nós podemos discordar. Mas tu sabe que são pessoas escrevendo ali, tu sabe quem são as pessoas? Se tu quiser fazer uma bela frase para a redação, né? Na mídia digital não são pessoas, são avatares. Não sabe se aquela fotinha ali é verdadeira, às vezes não tem nem a fotinho. E nas fake news que a gente recebe, como vamos ver lá nas soluções depois, sequer, às vezes é matéria assinada, sequer tu sabe qual é a procedência, tu entende? Então é natural que tu tenha uma confiança menor no meio digital, correto? Tu que tem discernimento. Quem não passou pela mídia escrita, não conhece esses artifícios que dão a credibilidade, bom, aí ele vai cair diretamente no digital ingenuamente, beleza? Agora vou partir para 2 linhas interessantes assim, de análise, que são as seguintes, tá? Existe uma outra, nos próximos slides, slide 6 eu vou te mostrar isso, existe uma outra situação pela qual a gente está um pouco mais propenso a aceitar fake news. Isso é, no texto do Observatório do Valer, é genérico, assim, é generalizado no mundo inteiro. Talvez o nosso caso no Brasil seja um pouquinho maior, tá? Primeiro, as pessoas evitam notícias. Cada vez mais as pessoas têm, e se vocês colocarem no momento que nós estamos vivendo hoje, tá? Hoje que eu digo é hoje mesmo, início do mês de junho, tá? Contando situações negativas que estão passando pela nossa vida. Às vezes a gente evita notícias em função do humor, do astral, tu entendeu? Eu acho que lá pelas tantas, talvez em março, tu estivesse vendo direto, assim, acompanhando as notícias do corona e aí por diante e tal, mas lá pelas tantas começa a dar um baixo astral, tu entendeu? O número de mortes, correto? A proximidade cada vez maior do vírus,
o distanciamento da quarentena, então lá pelas tantas tu não aguenta, tu entende? Tenho certeza que a intensidade com a qual tu pesquisava dados do corona no início era maior do que agora. Provavelmente agora tu tá te alienando, assim, porque tem uma fase que enche o saco, mas tem outra fase que daqui a pouco te deprime. Então tu reduz o contato. Esse aí é um ponto. Um segundo ponto também, e o corona também vai entrar como exemplo claro, é a questão da nossa impotência em resolver, né? É a questão da nossa impossibilidade de reagir. Não tem que a gente fazer, tu entendeu? Tu é amassado pela quarentena, tu é amassado pelo número de mortes, tu faz o que tu pode. Tu fica em casa, tu sai de máscara, tu lava a mão toda hora, tu entendeu? Mas não tem que tu resolver, entende? Então, são dois fatores, impotência e o humor, o astral, que faz com que tu não queira ter contato. Mesmo que a coisa seja necessária para ti. Bom, estou fazendo o que é necessário, não quero mais saber, correto? E uma outra leitura, a mesma leitura para outro exemplo, na realidade, é o que acontece com notícias que são bastante fortes, negativas, né? Como por exemplo o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, né? Eu acho que é um exemplo que contribui para essa mesma linha, né? Tipo, é horrível tu ver aquilo ali. Tipo, tu sabe que o racismo existe, quando ele explode, assim, a gente fica chocado, tu vai lá e vê, mas é horrível, tá? Então talvez a gente resista a ver mais, porque baixa muito o astral. Claro, tu acaba vendo, porque vai aparecer casualmente no Jornal Nacional, na Globo News, tu entendeu? Então tu vê, mas tu procura não buscar tanto, né? E porque tu sabe que, e eu tô falando super no pessoal, esse negócio do Floyd, como o rapaz que foi morto, né, o João, pela polícia carioca, e a menina que também foi assassinada no início do ano, a Agatha, cara, são coisas que te amassam muito como ser humano, então lá pelas tantas tu resiste a ver, tu entendeu? Eu não, né? Eu preciso ver, né? Porque tudo cai em redação, tu entendeu? Mas às vezes a gente pensa duas vezes, né? Daqui a pouco dá vontade de abandonar tudo e ir pro Netflix, como muitas vezes a gente faz, né? Como muitas vezes eu termino os meus plantões às 6 da tarde, na Bahia agora, já estudou? Já estudei, agora vou ver uma seriadinho, tu entendeu? Porque às vezes é difícil continuar consciente o tempo inteiro. Então é natural, e aí nós vamos chegar na seguinte situação, que as pessoas às vezes prefiram acreditar em notícias que favorecem elas, entendeu? Às vezes com boas intenções, porque tu quer ver um mundo melhor, tu entendeu? E às vezes com más intenções, porque tu quer atingir um outro grupo, correto? Nessa mesma linha, então, eu vou te mostrar agora alguns exemplos de situações de fake news no Brasil. Vou te dar 4 sites para tu pesquisar. Tá? Um deles é desse slide que tu está vendo aí, 7º slide, do Jornal da Cidade Online, que aparece aí com essa foto do Bolsonaro. Tá? Esse print que eu fiz é de ontem, tá? Bolsonaro ontem, hoje mesmo, destaca roceiros, quem promove o caos, queima a bandeira da violência terrorista, tá? Esses jornais que, como o Jornal da Cidade, tá, são conhecidos pelas fake news, eles normalmente mesclam notícias verdadeiras com notícias falsas. E claro, as notícias falsas quase sempre elas são vendidas. Só o Bolsonaro falou, né, em relação aos protestos que aconteceram aí contra ele próprio, correto? Que é classificá-los como terroristas e por diante. Se tu ler o resto do jornal, você não vai encontrar alguma coisa que seja comprada. O Jornal Cidade Online ele está sendo atacado já pela notoriedade, é um dos jornais mais nítidos de fake news do Brasil. Um outro jornal interessante, muito interessante, ou site na realidade, que já foi, agora esse Jornal Cidade Online é o principal jornal de fake news do Brasil, né? É esse belo, no slide 8 que tu está vendo, Os Virgulistas. Esses Virgulistas é um site feito aqui, em Porto Alegre, ali no Bonfim, que também vende espaço, correto? A gente já vai ver qual é o objetivo, tá? Por que se vende um espaço para fake news? Porque fake news dá um público, correto? O que nós queremos vocês já ouviram essa expressão, né? As fake news elas são muitas vezes mais buscadas do que as notícias verdadeiras, então elas dão relevância para o site, correto? Vocês já tinham feito esse raciocínio? Relevância quer dizer que o site tem muitas visualizações. Se eu tenho muitas visualizações, eu vendo o espaço do meu site para publicidade. É aí que eu ganho a grana, correto? Então me interessa fake news, às vezes exclusivamente pela questão financeira. Porque se o meu site é visto, então o meu espaço é mais valorizado
e eu lucro a partir disso aí. Esse é o caso dos vergonhistas. Existem outros sites um pouco diferentes, e esse aí é o meu site de fake news favorito, tá? Que é o Gospel Prime. Pelo nome, vocês já estão observando, é um site de notícias religiosas. Tá? O Gospel ele tem muitas utilidades, como hoje os deputados de caráter evangélico eles estão muito em evidência. O Gospel usa, pela questão religiosa, pela questão política, esse canal para promover suas notícias. Muitas vezes fake news. Aí tu te pergunta assim, tá, mas qual é a utilidade desse negócio, das fake news, nesse canal, nesse nível, tá? Eu conheci o Gospel Prime no ano passado, em que ele insistia numa discussão que era assim, vejam a coerência, tá? Que era a manchete, cara, foi muita coincidência, foi a primeira vez que eu ouvi o Gospel, a manchete era assim, ateus tentam fechar igrejas evangélicas aumentando seus impostos. Ateus tentam fechar igrejas evangélicas aumentando seus impostos. Cara, eu achei incrível, assim, né? Tem muita capacidade de objetividade, né? Uma manchete como essa, misturando tantas coisas que não podem ser verdadeiras, né? Eu não conheço nenhum movimento de ateu que tente fechar a igreja, né? Porque ateu não tem nada a ver com a igreja, né? O cara é ateu, cara. O outro está na igreja, bom, problema dele, né? E fechar igrejas aumentando seus impostos é ridículo, porque a igreja não paga imposto, tu entendeu? Mas essa é uma discussão que o Gospel levou durante um tempo. Ela resultou num projeto, vocês não vão acreditar agora, né? De redução de impostos dos pastores. Hoje existe um projeto no Congresso que reduz ou isenta pastor do imposto de renda pessoal. Vocês entendem? Tipo assim, não tinha nada a ver com a igreja, era um projeto em prol do pastor. Então a fake news forçada dá uma relevância que atinge daí uma força política, que daí vai lá e beneficia pequenos grupos, correto? Contra essas forças todas aí, Virgulista, Gospel, Jornal Online, vocês têm hoje esse Sleep Giants, correto? Que é especialmente uma página do Twitter que busca controlar essas fake news. Mapear, por exemplo, o que é relevante e o que pode ser simultaneamente falso. O Sleep Giant é uma iniciativa privada do empresário. Não vou me alongar nele porque ele é bem recente no Brasil, vamos ver quais são os seus efeitos, mas para curiosidade, para efeito de curiosidade, está valendo pesquisá-lo. Agora eu quero te mostrar, a partir desse slide, três situações, slide 11, três situações de fake news brasileiras, tá? E já emendando com a próxima redação e a próxima aula, que é sobre discurso de ódio. Tá? Eu vou mencionar três casos de fake news que, antes da chegada da política, já circulavam no Brasil e já foram bastante notabilizadas na mídia. Tá? Um deles é desse rapaz, dessa foto aí que você está vendo. Essa aqui é uma capa do jornal digital do Globo, Notícias Falsas põem em risco, vidas em risco, que é um apanhado dessas três histórias que eu vou te contar. Tá? Aí você está vendo um rapaz chamado Leandro, que ficou muito famoso em 2009, de uma visita ao então governador carioca Sérgio Maia, para a inauguração de uma habitação popular, prédios populares, né, como esse aí que vocês veem por aí, Minha Casa Minha Vida, numa localidade pobre do Rio de Janeiro, né, onde morava o Leandro. Tá? Esse texto vai estar no site depois, se quiser mais informações, que você é mais sucinto. Tá? Só que as casas não estavam prontas, né? Mas como era período eleitoral, o Sérgio Maia foi lá cortar o cordãozinho de inauguração e por diante. Veja como é que é a segurança de governadores no Brasil, né? O guri, o Leandro, ele acabou, se não me engano, ele tinha 9 anos. Ele acabou invadindo o cerco do governador e questionando o governador. Como é que você está inaugurando isso aí? Mas não está nem pronto, e aí por diante e tal. E o governador foi muito ríspido com o guri. Chamou o guri de pilantra, disse que o guri estava no tráfico, e alguém filmou isso e colocou nas redes sociais. E ficou super ruim para o Sérgio Maia estar ali fazendo um ato que seria teoricamente político, né, demagógico, e está xingando uma criança da comunidade. Bom, o fenômeno acabou, passaram as eleições e tal, e 12 anos depois, um site de brincadeiras, tá, tipo o nosso bairrista, mais um site carioca, chamado Joselito, publicou que esse cara aí, vejam no próximo slide, olha essa foto aqui, numa situação irônica do destino,
seria o carcereiro do governador, ex-governador Sérgio Maia, hoje, como vocês sabem, preso em Bangu. O Sérgio Maia está preso. Então o carcereiro do Sérgio Maia seria esse rapaz. Daí a notícia bombou. O que esse site, o Joselito, gostaria? Relevância, vendeu espaço publicitário, mas criou um problema para o Leandro, que é o seguinte, ó, ele continua morando na mesma favela, que é dominada pelo tráfico. E nessa favela não pode morar policial. Vocês são ligados, se o cara ele é agente penitenciário, carcereiro, ele é policial. Aí pro Leandro ficou muito mal, entendeu? Porque se o tráfico descobrisse, muitos amigos avisaram o Leandro, cara da sua, teu nome tá na mídia como carcereiro, tu vai ter problema. Se o tráfico descobrisse antes do Leandro tomar uma atitude, ele poderia ser morto. O que o Leandro teve que fazer? Teve que ir na mídia, foi no Globo do Rio de Janeiro, foi no Jornal do Brasil e disse, olha só, eu não sou agente carcereiro, eu estou fazendo faculdade de jornalismo aqui no Rio de Janeiro, tu entendeu? E aí por diante. Compadecidos com a situação, daí a mídia convencional publicou isso. Mas ainda assim ele teve que subir o morro, bater na porta do tráfico e dizer, ó, seu tráfico, eu não sou agente penitenciário, não me mata. Vejam que situação, correto? E tu vê que, eu acho que, já emendando com a nossa próxima aula, né? Eu acho que tem a ver com a questão da minoria, né? Tu faz isso com um cara que é negro, que é favelado, mas tu não faria isso aí, talvez com um cara da mesma idade, que está saindo da Anchieta para fazer direito na PUC, que está saindo do Farroupilha para fazer medicina na URGS, vocês entendem? Eu acho que a fragilidade social contribui bastante com a fake news. Tá? Alguns dados, às vezes não tem como tu não rir da situação, né? Vejam, por exemplo, esse segundo caso aqui. Tá? Esse segundo caso, a foto ela é meio... ela não é tão elucidativa do que a história, tá? Mas assim, ó, é a história de um cara que na Rocinha tem uma loja de produtos para animais, uma pet shop, tá? E um cara lá em cima do morro pediu para ele ração para gato. O cara saiu com uma sacolinha de ração para gato, subindo o morro para entregar na casa do cliente. Tá? No meio do caminho, parou esse veículo aqui, que você já deve ter visto em filmes, como Tropa de Elite, que é o Caveirão do BOP. Tá? Vejam que azar que o cara deu, né? O cara tá ali com um saquinho de ração, e aí o cara do Caveirão parou para pedir uma informação. Vejam o que é o BOP, né? O cara se perdeu na favela. Aí o cara explicou onde era que o Caveirão queria chegar e por diante seguiu. Alguém fez essa foto aqui e mandou para a mídia. E a ideia da foto é que o BOP estaria entregando munição para esse cara aqui. Munição de bala, que ele entregaria pro tráfico, entendeu? Só que aí ficou mal para todo mundo, ficou mal pro BOP, naturalmente, mas ficou mal para esse cara, porque esse cara não pertence ao tráfico. O traficante é o dono da favela. Aí tu vai lá e vê o cara recebendo munição, tu quer saber que munição é essa? Esse cara teve que fazer a mesma coisa, foi na mídia, subiu lá pro traficante assim, ó. Agora tu imagina, velho, tu entra num mocó do morro, onde o traficante tá lá, com umas metralhadoras R15, tu entendeu? E o cara diz assim, ó meu, tu tá comprando munição da polícia? Aí tu tem que dizer pro traficante, não, seu traficante, era ração pra gato. Cara, o traficante não sabe se rir, se te dá um tiro, tu entendeu? Mas é sempre minoria, negro, favelado, correto? E chegamos aí, pessoal, no primeiro caso fatal de fake news no Brasil. Tem vários posteriores, né? Tem muitos linchamentos em favelas, tá? Tem muitos linchamentos por razões que são bizarras, né? Por exemplo, traição, mentira sobre fim de relacionamento que termina em pancadaria, daí a mulher vai lá e diz assim, ele bate em mim, aí o cara é linchado, tu entendeu? Mas esse caso aqui, tem muitos boatos, mas esse caso aqui é um caso verdadeiro, tá? O nosso penúltimo slide 15, da dona Fabiane Maria de Jesus, que vejam essas duas situações, tá? Vocês têm de um lado o retrato falado que foi feito dela, do outro lado ela mesma, tá? Ela está aqui, o retrato falado está aqui. Ela foi acusada na comunidade dela, em Santos, de sequestrar crianças e praticar magia negra, correto? Se fez um retrato falado dessa pessoa, e um detalhe importante, isso não passou pela polícia. A comunidade criou um boato, a comunidade criou um retrato falado, a comunidade colocou no Facebook e alguém identificou a Fabiana com o retrato falado. Saindo de casa, ela foi linchada até morrer, correto? E um detalhe importante, não tinha nenhum registro de criança sequestrada
nessa comunidade. Ela morreu gratuitamente, como muitas outras pessoas. Né? E um detalhe que eu acho interessante assim, do retrato falado, né? Olha bem para esse retrato falado aí. É uma mulher negra, né? Nariz e lábios assim bem etnicamente constituídos, um pouquinho acima do peso, né? Olhos arredondados. Cara, quantas mulheres vocês identificariam com esse retrato falado, né? Dezenas, correto? Nesse caso, eu acho que tem muito a ver com preconceito também, né? E finalmente, vamos terminar aqui, pessoal, com algumas dicas. Cara, quando eu termino, quando nós estivermos fazendo, no caso do pessoal da redação, a proposta de intervenção, né? E no caso do pessoal de humanas refletindo sobre isso, né? Cara, as fake news só existem, vamos combinar, tá? Porque as pessoas querem, tu entendeu? Se a criação dessas fake news tem caráter lá político e naturalmente financeiro, de ganância talvez, a propagação se dá pelo usuário. Se o usuário não propagasse, não existiria, correto? O que o usuário poderia, por exemplo, assim, e lembrando, o usuário propaga porque ele quer, tu entendeu? Na mesma questão ética que nós já discutimos em outras aulas do Brasil, se momentaneamente ele está propagando aquela fake news que o favorece, pensa bem, são milhões de pessoas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, então vai haver milhões de fake news que o desfavorecem. Então é um jogo que não é bom para ninguém, é mais uma versão do acordo social burro no Brasil, né? Se eu sou antiético e sinalizo para a sociedade também sê-lo, todo mundo vai ser antiético comigo, correto? Então se a gente quisesse convencer o cara de não fazer isso, qual é a primeira situação, né? Nosso último slide, tu está vendo assim, ó, tem um conjunto interessante, né? Primeiro, cara, fonte e autor são absolutamente relevantes, né? Não vai propagar uma notícia, não sabe quem é que fez, tu entendeu? Ou que tu não conhece quem é, não sabe quem é, ou é de autor inexistente, correto? Da mesma forma, tá? Um dado importante, tá? É saber de quando é essa notícia. Hoje em dia, as fake news assim reaproveitadas são menores, né? Hoje tem muita facilidade para tu produzir uma fake news, então se aproveita pouco notícia antiga. Isso já foi bem comum. Tá? E ainda numa quarta dica, que não adianta muito pro brasileiro, né? Que assim, se essa notícia é preconceito, então não divulga. Tu entendeu? Ela não pode ser uma notícia verdadeira e tá implícita nela uma atitude que seja preconceituosa, que seja sexista, que seja machista. Não divulga. Tá? Numa outra situação, por exemplo, sempre é legal ter mais informação, correto? Tipo assim, ó, lê um pouquinho mais aquilo ali que tu tá... Se é tão interessante para ti divulgar, então te informa um pouquinho, correto? Existem outras fontes, por exemplo, que tu pode te basear, tá? Porque hoje muitas vezes tu pode usar o logotipo de uma mídia tradicional, por exemplo, Folha de São Paulo. Vocês viram aqui a imagem que eu mostrei do Gospel Prime ou do Jornal das Cidades Online? Eu mesmo posso fazer essa notícia falsa, tu entendeu? Por isso que eu prefiro postar até com o endereço ali. O endereço estava ali em cima, clica no endereço que tu vai ver, correto? Então é legal ter outras fontes de apoio. Uma coisa que vocês não devem fazer na redação, agora falando especificamente da redação e também na nossa postura, né? Mesmo que pareça piada, se for fake news, é fake news, tu entendeu? Então não divulga, correto? Fake news com piada já foram coisas mais relevantes, mas hoje está tão sério que meio que elas perderam a graça. Por exemplo, essa do Joselito, né? Não era para ser piada, até engraçado, né? Irônico e por diante, mas se pode prejudicar, não faz. É claro que no Rio Grande do Sul, poder ela inteira, me esqueci de mencionar isso aí, no Rio Grande do Sul a gente tem, né? Um site de fake news, que é o Bairrista, correto? Mas é muito nítido que é fake news, né? Por exemplo, aparece lá, primeiro gaúcho a cavalo chega à lua. Aí tá lá o cara vestido de astronauta com um cavalo do lado dele. Você tá vendo que é fake news, correto? Mas aí também não tem nenhum caráter ofensivo, nem nada, né? Agora, se for ofensivo, se for a piada de mau gosto, se for fake news, não faz. E o consulta especialista também é bem importante, correto? Vou te dar um exemplo que nós, por exemplo, no Motley estamos passando por isso, né? Cara, nesse período de vai e não vai das aulas, volta e não volta, a gente tem uma assessoria para absorver tudo que sai na mídia em relação às nossas possibilidades. Se eu te perguntasse, por exemplo, agora, tá? Para efetivamente voltar às aulas, você sabe quantos metros quadrados a gente tem que ter para cada aluno? Eu vou te dizer aqui, porque a gente vai ter que obedecer, né? Sabe quantos? Às vezes tu vê, por exemplo, 1,5, 2, 4, 6, 10, tu entendeu? São 4, entende? Tipo assim, um espaço maior do que eu tô agora aqui. Então a gente precisa ter informação. Na dúvida,
aí consulta um especialista. Beleza? Resumidamente, pessoal, criação de fake news, tá? Poder político, poder econômico. Correto? Isso é o foco. Como é que isso acontece no Brasil? Eleições e a mídia ganhando relevância, ok? Como é que essas fake news se propagam no Brasil? Porque os pequenos grupos têm interesse político, mas também tem um conteúdo social muito forte, por exemplo, preconceito. Beleza? Leiam o texto que vai acompanhar essa postagem do Observatório da Imprensa para ter uma ideia mais global. E os textos de casos de preconceito também com fake news lá no site. Beleza? Aí até a próxima.